Olá, tudo bem, meus amigos aí que estão entrando na live? Sejam bem-vindos. Gostou, Ed James? Tô cultivando ele aqui. Entrou agora aqui César Zogby, nosso amigo que vai fazer a live. Muito honrado aí por você ter aceitado esse convite. Eu já vou te convidar, César, para entrar aqui com a gente, para a gente já fazendo as apresentações e conversando aqui com o pessoal e E aí, César, seja bem-vindo, meu amigo. Excelente tarde a todos, em especial aí o grande Felipe Gurjão. Um abraço no papai e na mamãe. Beijo aí em todos os amigos que estão entrando nessa live hoje aí, pra gente conversar. Vai ser um final de sexta-feira, né? Início final de semana. Muito prazeroso, divertido e com informações, né? Obrigado pelo É convite. verdade, é verdade, César. Aproveitar aí esse período, né, que cada hora que a gente abre o noticiário, aí muitas notícias tristes, mas a gente tem aproveitado aí para se adequar a essas novas ferramentas e trazer um pouco de informação aí para aqueles amigos que acompanham a gente, né? Eu acho que esse tema que a gente vai falar hoje sobre o mercado imobiliário, sobre a renegociação do contrato de locação é um tema muito atual, um tema que a gente precisa debater, né? Com E certeza. aí eu fiquei muito honrado de você ter aceitado o convite, né? Você que é uma referência no mercado imobiliário aqui em Rondônia, hoje é dono aí, administrador de mais de uma centena de imóveis, um cara respeitadíssimo no mercado. Hoje faz parte aí da RIMAX, né? Uma das maiores redes do mundo, né? Broker do grupo Flash, então para mim foi é, muito honrado de ter você participando comigo. Eu só tenho que agradecer o convite, né? Faz parte da nossa missão, né? Ajudar as pessoas e mais do que nunca no segmento em que eu participo, poder contribuir aí com informações, umas trocas de boas práticas, orientar pessoas que possuem imóveis, inquilinos, locadores, locatários, enfim, compartilhar um pouco da vivência, cara, é mais do que nosso dever, um prazer estar aqui. Estou conversando contigo e fazendo já uns convites ao vivo aqui para a turma, para a Eu gente, o também, pessoal já saber que a gente já está ao vivo, né? Que tem gente só esperando o convite chegar para poder entrar na live aqui. Então, é verdade. vamos começar aqui já já. Vou ficar só disponível para você. Agora, deixa eu fazer esses convites aqui que o meu instrutor e mestre, né, de marketing digital falou: César, começou a live, antes faz os convites para poder aumentar o engajamento. Não sabia nem que era isso até outro dia. Já pensou? É verdade, cara. Apesar de um pouquinho mais jovem, tô me familiarizando ainda com essa ferramenta, assim, um pouco tímido de aparecer na câmera e tudo, mas a gente tem que se acostumar, né? Tem que entrar na dança, porque senão, é, é, enfim, fica difícil sobreviver Com nesse mercado certeza. atual, né? Olha, pouquinho mais jovem, você foi modesto, porque esse ano, se Papai do Céu permitir, com a graça dele, eu faço 50. Eu acho que você não tem nem 30 ainda, vai, 25 a 30, média de 27. Realmente, cada momento que passa, você se torna um amigo mais generoso, viu, Zog? Beleza. Mas é isso. Então, eu acho que a gente pode ir começando. Vamos começar esse debate, essa troca aí de experiência e conforme o pessoal for entrando, pode ficar à vontade de fazer pergunta, né? E a gente vai respondendo aí o pessoal um pouquinho. Então, Zogby, você como conhecedor aí do mercado, eu anotei aqui algumas informações que fui pegando nos noticiários e tudo, na nossa experiência aqui no escritório.
A gente trabalha na área empresarial, na parte administrativa, contratos e licitações, a gente dá assessoria para as empresas e tem muitas essas questões de locação, né? E aí o que acontece hoje, a gente viu que, dados nacionais, cerca de 75% das pessoas que locam imóveis, elas locam apenas um imóvel. E desses 75%, dessas pessoas que locam apenas um imóvel, a renda, mais de 50% da sua renda vem dessa locação, né? Por outro lado, a gente tem as pessoas que habitam esses imóveis ou que utilizam esses imóveis para um negócio, né, que tiveram a sua renda afetada, né, por essa crise causada pelo Covid-19, ou tiveram que fechar as portas do seu estabelecimento por uma imposição, inclusive, do Estado, né? Feita essa introdução assim do cenário nacional, eu queria, se você puder, me trazer um pouco a informação do nosso mercado local aqui. Como é que está? Perfeito. Eu vou pedir primeiro permissão para você para fazer uma apresentação da minha breve experiência para essa sua audiência, para você entender a minha experiência no mercado imobiliário. Eu sei que deve ter pessoas de lugares diferentes, mas Perfeito. eu sou César Zogby, eu tenho 49 anos, sou natural aqui de Porto Velho, sou empreendedor aqui no estado de Rondônia, eu sou graduado em administração, tenho especialização, mas eu desenvolvi minha carreira mesmo no segmento imobiliário como corretor de imóveis. Comecei o negócio há muitos anos, vim aprendendo. Sou um cara que tem um PhD em errar, errei muito na minha vida, ainda erro até hoje. É uma das coisas que no Vale do Silício, ano passado, no curso que eu estive lá em São Francisco, lá na Califórnia, a gente vê muita cultura americana do empreendedor. O empreendedor é o cara que já errou várias vezes, mas ele aprendeu e ele segue em frente com aprendizado. O negócio é o aprendizado. Na nossa cultura aqui no Brasil, o cara que não teve sucesso numa, duas, três vezes, ele começa a ser visto com desdém. E, na verdade, em países altamente com cultura empreendedora, a pessoa que já errou muitas vezes e que continua persistindo, esse cara está mais próximo do sucesso, porque é a experiência, né? É o know-how adquirido, é a maturidade, é entender como funcionam as coisas no ecossistema do mundo de negócios, onde você vive, prospera, empreendendo, gerando riqueza, renda. Só que para tudo isso existe uma curva de aprendizado, existe uma trajetória. E isso, para quem fica no meio do caminho, a gente sabe que isso gera, além de algumas cicatrizes, né? Você vê que todo guerreiro, quando chega na velhice, o cara está cheio de cicatrizes, porque ele participou de batalhas. Mas ele ganhou muita experiência, né? Então, assim, é só uma analogia. Eu sou casado com uma mulher extraordinária, a Roberta Zogby, que é minha sócia, corretora de imóveis, parceira em tudo, em todas as atividades que eu estou, e não estou só como corretor. Hoje nem atuo mais como corretor, e sim como broker da Rede Flecha, né? Uma empresa dentro do grupo de negócios Zogby. A nossa empresa que atua no mercado imobiliário agora é a Rede Flecha, através da aquisição da RIMAX, que você bem destacou, e vale também pontuar que a RIMAX, ela não é uma das maiores. No momento, ela é a maior rede do planeta, né? A maior rede imobiliária do planeta, né? Presente em 118 países. E um broker dentro da estrutura da agência imobiliária, que é a minha função hoje. Nosso negócio é desenvolver pessoas e desenvolver o negócio, a empresa. Eu já atuo com um segmento de administração de imóveis há algum tempo. Um parênteses, vale destacar que também estou o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Porto Velho, que é a ACEP, onde temos lá quase 90 empresários, temos 5 anos de existência aqui em Porto Velho, e aprendendo sobre o associativismo e, mais do que nunca, entendendo que esse
é um futuro para se consolidar parcerias, conhecimentos, boas práticas, criar network poderoso e estar próximo de pessoas com mindset desenvolvido, né, que estão sempre buscando aprender, sempre estão buscando ajuda, sempre estão entendendo o mercado, etc. E é assim que a gente, várias entidades também, no SEBRAE, na Federação, enfim. Então é assim que eu cheguei até hoje como um homem de negócio, um profissional liberal, um empreendedor, que ajuda pessoas. Meu negócio é gente, né? Meu negócio é gente, é ajudar pessoas, é conectar pessoas, é aproximar pessoas, é entender dores das pessoas a partir dos meus sócios, dos meus gestores, da minha equipe, dos meus prestadores de serviços, ou dos prestadores de serviços das empresas, dos nossos clientes principalmente, e em dos ecossistemas que eu participo, né, em entidades, entender o que as pessoas estão precisando. Então, o que é a nossa experiência, o que é essa minha experiência transportada para o nosso mercado e nosso negócio foi determinante nesse momento em que a gente está passando disruptivo, assim, que não foi colocado goela abaixo, como o pessoal fala aqui no norte, né? Não houve uma preparação, né? O Covid veio de uma forma avassaladora, e quando você viu, assim, meados de outubro, eu estava lá no Vale do Silício, final de outubro, eu vi um documentário que começou os primeiros casos de pessoas na China a falarem sobre problema pulmonar, mas muito raro. Aí em novembro foi aumentando, dezembro, e aí a coisa culminou em meados de Natal, Ano Novo, início de janeiro na China, lastou para a Europa, que entrou fevereiro aqui, a gente achando que isso ia ficar longe da gente, e quando foi março, já era uma realidade e tudo mudou. E quando as coisas mudam de forma muito abruptas, né, elas causam, elas tiram a gente o quê, Felipe? Do nosso ponto de equilíbrio, na nossa zona de conforto. O ambiente é inóspito, tá? O ambiente é novo e o impacto, principalmente na vida das pessoas, de terem cerceado o seu direito de exercer sua profissão, ou algumas profissões, quando vieram os decretos de calamidade estadual, municipal, ele foi tremendo. Lógico que temos que deixar um destaque aqui, um parênteses também, que alguns segmentos, ditos como essenciais, eles continuaram funcionando. Então, para as pessoas dessa cadeia produtiva, dessa estrutura de negócios, varejo, atacado, suprimentos de informática, internet, alimentos, gêneros lá de hospitalares, remédios, pessoal da saúde e alguns outros que foram liberados dentro dos grupos lá como essenciais, continuaram funcionando. Mas a grande maioria dos micro, pequenos e médios negócios, que é uma realidade do estado de Rondônia, um estado altamente com DNA empreendedor, né? No interior ainda sobremaneira acima da capital, porque na capital ainda temos um histórico e cultura ainda muito arraigado à dependência de folha dos serviços municipais, estaduais, federais, que estão aqui, judiciário, né? Cultura do contra-cheque, aqui ainda tem essa questão que ainda na capital a gente está se distanciando cada vez mais disso, mas ela é maior, o peso na economia, no PIB, na participação da renda das empresas que fornecem para o governo, que pessoas que estão atreladas a um cargo e etc. e tal. Mas vindo para o mercado imobiliário e para a nossa economia, nós sabemos que muitos negócios foram impedidos de funcionar. E nos primeiros dias, Felipe, nas primeiras semanas onde tudo foi muito novo e vieram decretos em cima de decretos, até porque os governos não estavam vendo uma coordenação, uma coisa estruturada de gestão, né, do problema, intervenções do Ministério Público, Defensoria Pública, o sistema de saúde não estava preparado, e onde estava, né, o lugar do mundo estava preparado porque o Covid impôs, né? Então foram dias de muita instabilidade. E nós vimos, tá, diante desse contexto, agora, essa contextualização que eu passei para vocês, enquanto administradores de imóveis, que na primeira semana foi um caos.
Então, se você tem que ter ideia, na nossa carteira de administração de imóveis, a nossa inadimplência na primeira semana em que se impetrou o decreto de calamidade, a inadimplência chegou a 85%. Na primeira semana, o que estava previsto para receber de aluguéis que venciam, de uma hora para outra, quando começou aquele negócio, todo mundo em casa, isolamento, o medo, o caos, o pânico foi tamanho, porque ninguém sabia como lidar com isso nos primeiros dias, que as pessoas simplesmente, que tinham faturas de aluguel para pagar, não pagaram com medo e falaram assim, caramba, eu não vou pagar o aluguel porque eu não sei nem quanto tempo isso vai ficar, vai faltar alimento no mercado e o cara segura, porque o povo brasileiro não tem poupança. O povo, tudo bem, tem as exceções. Vamos lá. Grande parte da população brasileira não tem poupança cultural. Não tem reserva, né? Não tem reserva. Num estado empreendedor onde o perfil, né, o perfil do empreendedor, muitos deles estão na economia informal, são microempresários, são pessoas que vendem, faturam hoje de manhã para comprar o produto à noite e no outro dia revender e daí tira o seu sustento, que é a grande maioria, né? Não tá preparada para esse tipo de situação. Vale destacar também que nos últimos 5 anos, desde que houve o impeachment da presidente Dilma, de lá para cá o país caiu, já vinha numa situação lastimável de instabilidade política que afetava diretamente os pilares da economia e houve uma fuga de capital, o dólar disparou, ficou um cenário ruim. Então, o setor, na área produtiva, no setor empresarial, né, iniciativa privada, sofreu muito com as instabilidades dos últimos anos, porque o cenário era nebuloso mais por questões de lava-jato todo dia, instabilidade, corrupção. E isso tudo afeta a questão da economia, os investidores ficam com medo que o país parece que não tem rumo. Então, tudo isso... O mercado reage, né? O mercado reage. E eu estou contextualizando isso porque as pessoas têm que entender por que nós estamos assim hoje. Sim. Por que as coisas aconteceram porque os resultados que a gente está vivendo hoje são semeaduras de muitos anos, né? De instabilidade. Então, muitas pessoas pararam simplesmente nos primeiros dias de pagar o aluguel. Isso permaneceu? Não, mas nos primeiros dias, e a gente tem aqui um tempo aí desenvolvendo isso, nos primeiros dias foi assim, né? Então, o que aconteceu? Nós, enquanto gestores de empresas administradoras de patrimônio, né, as administradoras de imóveis, e eu digo representando uma classe de empresários, de pessoas que administram patrimônio de terceiros, e também aqui as pessoas que têm seus próprios imóveis, que não têm a função de uma empresa para gerenciar isso e que teve que cobra direto o aluguel do seu locatário, né? Que é mais complicado ainda, porque você não detém técnicas, conhecimento jurídico, assessoria contábil, tudo para poder chegar e pacificar a situação e mediar. Foram dias muito difíceis. Turbulentos, né? O mundo gira, as pessoas são resilientes, os decretos foram passando e a gente foi aprendendo a lidar com esse cenário novo, né? Então, assim, fechando aqui essa primeira resposta. Foram difíceis, mas a gente aprendeu a gerenciar e todo dia a gente está aprendendo porque nós ainda estamos sob decreto de calamidade. E esse índice da inadimplência, então, já baixou? Você tem uma... Hoje ele está em quanto? As carteiras, elas variam muito. O que eu posso afirmar para você, e eu tive agora pegando dados recentes com o nosso financeiro e departamento de cobrança da nossa empresa, e aí eu não posso dizer se isso é uma realidade em todas as empresas administradoras, mas não deve estar mudando muito, né? O que aconteceu? A gente tem uma realidade de locações para moradia e a gente tem uma realidade de locações de negócios, de empresas, né? Deve ter uma diferença aí. Com certeza.
Onde a inadimplência está maior é justamente em imóveis que são locados para CNPJs, principalmente para grande parte que teve os seus serviços impedidos, né, as suas empresas impedidas de funcionar. Esse daí, a situação está um pouco mais delicada. Já na pessoa física, no início, houve uma inadimplência por falta mesmo de informação do que ia acontecer, e depois ela voltou à normalidade. Nossa prática, nossa realidade, a gente adotou as estratégias que foram orientadas pelas instituições, principalmente Secov de São Paulo, que colocou uma Abracel nacional, parâmetros, né? Algumas empresas nós já estávamos adotando essas estratégias. E qual que foi a mais eficaz? O bom senso. Bom senso. Olhar o lado do locador, o proprietário do imóvel, olhar o lado do locatário. Né? Então, nós tivemos, atualmente, a nossa taxa de sucesso nas renegociações passa de 95%. Nas negociações de pessoas que ficaram inadimplentes, tiveram seus negócios suspensos, sua prestação de serviço, seja ela da área que for, né, em função dos decretos, e aí todo mundo parou de pagar nos primeiros dias, depois a gente foi, semana a semana, dia após dia, semana a semana, mediando, negociando, entendendo a realidade, conversando com o proprietário, conversando com o locador, proprietário, com o locatário, inquilino, né, que são as duas linguagens que são faladas, e a gente foi avançando, buscando a melhor, vamos dizer assim, o melhor caminho, que é negociação, livre negociação, e tem algumas negociações que foram feitas, que eu posso aqui até pontuar algumas para você, se você quiser. Sim, eu quero. A lei do inquilinato, né, 8245, que ela vai gerir aí essa relação, essa legislação ela não tem um subjetivismo, ela não vai proteger nem o inquilino, nem o locatário, né? Ela vai tratar ali ambos iguais, conforme eles estabelecerem essas regras contratuais, não é isso? Essa instabilidade do mercado, que você está falando, em parte ela consegue ser resolvida aí pela lei do inquilinato. Mas essa crise aí avassaladora do Covid, ela foi tamanha que se tornou imprevisível, né? Assim, se eu citar aqui algumas fontes de informação, o Fundo Monetário Internacional já avaliou essa crise como a maior crise desde 1929. A OMS, a gente tem que considerar que a OMS ela decretou uma pandemia mundial, né? E que como você mesmo falou, o estado de calamidade ele foi decretado no Brasil, de forma nacional. Então, de fato, é algo que é diferente de tudo que já aconteceu, né? Para solucionar essa informação, para solucionar essa situação, tem tramitado no Congresso aí alguns projetos de lei para tratar isso de forma diferente, né? A gente tem PL do Anastasia, que é o que está mais evoluído, a gente tem PL do Freixo, a gente tem PL do deputado Salomão, e esses PLs, eles têm tratado basicamente de algumas situações. Por exemplo, para suspender o despejo pela inadimplência. Um outro ponto que ele tem tratado é a questão de você poder colocar mais de uma garantia no contrato, de diminuir as questões de multa pela desocupação antecipada do imóvel. E essas legislações elas têm tentado prestigiar justamente o que você está falando, a renegociação das partes sem que elas recorram ao judiciário. Porque a renegociação, como primeiro passo entre as partes, ela sempre vai poder oferecer mais do que o judiciário pode oferecer na resolução de uma demanda, né? A gente tem que ter um olhar muito sensível, porque
locador e locatário precisam do imóvel da mesma forma. Um precisa para moradia ou para fazer funcionar o seu negócio, e o outro precisa daquele valor do aluguel como a sua fonte de renda para subsistência. Né? Você falou assim, olha, o brasileiro ele não poupa. Ele não poupa mesmo o dinheiro no banco. Às vezes a economia que ele faz, o projeto de vida, eu já vi vários amigos falando isso, é construir uns apartamentozinhos para ter esse aluguel como aposentadoria. Né? Então, Sim. será que um projeto de lei assim, ou será que a lei seca do inquilinato é o suficiente para dirimir todos esses problemas, né, que vão decorrer da inadimplência? E aí, dentre os pilares que sustentam essa relação entre locador e locatário, tem essa questão, tem a questão social, econômica, tem a questão objetiva da lei, né, e tem a questão de mercado. Quanto vale um metro quadrado para um aluguel em determinado lugar? Hoje eu tenho certeza que a crise ela mudou o valor do metro quadrado no mundo inteiro. O metro quadrado que a gente pagava ontem aqui no bairro onde eu estou não é mais o mesmo, né? Como é que tá? Eu queria que depois que você falasse essa questão aí das negociações, de como é que tá e tudo, que você pudesse me falar, mudou o valor do metro quadrado? Já dá para ter uma percepção disso? Perfeito, perfeito. Bom, vamos lá. As PLs, a lei do inquilinato, tudo que existe em papel é para que dê segurança para as partes. Ponto. Porém, a nossa experiência como administradores de imóveis residenciais, comerciais, empresariais, industrial, enfim, na hora em que há uma necessidade de se romper um contrato de locação, no fim das contas, é mesa de negociação e bom senso. Porque se judicializar a coisa, se não houver flexibilidade por parte de proprietário, locador ou do locatário inquilino, se não houver isso, vai para a justiça. E aí os custos aumentam, o tempo para resolver o problema ele é nocivo, às vezes o imóvel fica impedido de ser locado. Então, isso aí, a gente sabe que com o passar do tempo, a gente vem adquirindo essa expertise, essa know-how, de que quando há, principalmente numa questão de imóvel locado para a empresa, a empresa do cara quebrou. Como é que você vai, dono do imóvel, exigir que o cara, às vezes, pague multa, pague um monte de coisa para desocupar o imóvel do negócio que já foi à falência. E você precisa daquela renda. Né? Sim. Às vezes, e eu já vi muitas vezes, lógico, a flexibilização, a gente fica como mediador buscando o melhor para as partes, para que, colocando-se um no lugar do outro, minimize as dores, os danos, os prejuízos, e de tal forma que, para o proprietário, num caso como esse, de imóvel comercial, em que o seu locatário veio a abrir falência, o negócio, por várias questões, né, não foi um sucesso, ele possa dispor do imóvel dele para alocar para outra pessoa. Né? E, do ponto de vista do empreendedor, que já está com um monte de dívida, um monte de coisa, você consiga liberar ele, minimizar, às vezes reduzindo multa, mora e essas coisas todas que é bom senso. Então, tudo tem que ser uma questão de bom senso. Nesse momento, nós vimos muitas pessoas tendo atitudes diferentes. Né? Por quê? Porque, como você falou no início, 70%, 80% das pessoas que têm renda de locação de imóveis, que possuem patrimônio imobilizado em imóveis, geram receitas passíveis, mas 70% das pessoas no Brasil têm um imóvel só e aquela renda é complementar, quando não é uma única renda. Quando não Sim. é a única renda, aquele imóvel que ficou de herança e que ele cuida, e que ele ganha lá 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, enfim. Né? Então, tem pessoas que, às vezes,
vivem só e exclusivamente da renda de um aluguel, que isso é um risco altíssimo, né? Ficar na dependência de um único tipo de renda de um só aluguel, mas é uma realidade. Então, como que se trata essa situação desse momento de Covid em que possivelmente esses 70 e tantos % da população precisam daquele aluguel para sobreviver? Aí você vai para o lado do locatário. O locatário lá, o inquilino, né, que estava ocupando aquele imóvel, seja para residencial ou comercial. Bom, se ele não teve a renda dele afetada, se ele faz parte daquele grupo em que ele comprova em que ele comprove que não, que a sua renda não foi afetada, na verdade, né? Se o servidor público perdeu gratificação, o cara que tinha uma prestação de serviço ou um negócio que perdeu contratos e ele quer renegociar o aluguel dele, você tem que chegar ali no meio termo, porque tem pessoas locatárias que falam assim, olha, me dá desconto por 90 dias para eu não pagar nada do aluguel, porque eu estou sem trabalhar. Aí o proprietário olha assim e fala, mas como é que eu vou te dar 100% de desconto se eu dependo disso para sobreviver? Gente, não é tão simples. A gente tem que sentar e entender as duas partes, né? Eu acho que só um minutinho se eu puder te interromper, mas assim, eu acho que o grande cerne da questão é assim, como a crise do coronavírus te afetou? Como é que ela afetou o teu negócio, né? Exato. Isso daí vai ser um argumento para você fazer uma renegociação extrajudicial, e se não tiver um acordo entre as partes, se você tiver que recorrer ao judiciário, também vai ter que ser uma prova que ser considerada. Como é que isso daí influenciou no teu caixa? Como é que isso aí influenciou no caixa da sua empresa? Né? Exatamente. Como é que é o fluxo de cliente? Baixou o teu faturamento? Né? Isso aí vai ser comprovado como? Por um balanço, né? Um balanço seu contábil. Você imagina quem tinha academia, lojas, casas de eventos, esse pessoal que simplesmente, pum, até hoje os negócios deles estão suspensos. Então, só que assim, existem ramos de atuação que realmente não está funcionando, não existe a menor probabilidade da pessoa operar e gerar receita nenhuma, como esses casos que eu te falei. Outros prestadores de serviço, de alimentação e tantos outros segmentos, através de delivery, trabalho home office, consultoria e tal, um monte de coisa, estão se adaptando e perderam o faturamento, estabilizaram, tiveram seus custos reduzidos por algum programa do governo, mas de qualquer forma, no caso das locações, a negociação tem que levar em consideração esses aspectos, né? Porque se o teu negócio realmente teve 80% de redução de faturamento, você depende dele, e o teu aluguel estava lá num valor fixo, você tem que chegar com a administradora, com o proprietário e falar assim, olha, está aqui o meu DRE, está aqui o meu faturamento caiu, eu quero continuar nesse imóvel, esse ponto é importante para mim, todo mundo sabe que a curva da crise ela vai chegar no pico, depois ela vai cair, e para o proprietário a melhor coisa é ter um inquilino no seu imóvel, principalmente quando você olha para trás, Felipe, e você vê o histórico de adimplência, né? De adimplência, ou que o cara, às vezes, pouquíssimas vezes, por circunstâncias, atrasou aqui e acolá, porque é negocial, mas o cara está sempre firme, cuida bem do seu imóvel, que é do seu patrimônio, sabe? Você faz uma vistoria lá e você vê que o teu patrimônio ele recebeu foi upgrades, né? O cara fez investimentos, e sempre que tem uma necessidade, há uma renegociação de valores, que às vezes o ponto valorizou ao longo dos anos, situações de negócios que estão na área, locações para imóveis comerciais. Já no residencial, cara, o residencial é uma seara muito delicada também, porque se o cara mora naquele imóvel e ele perdeu a receita dele, ele perdeu uma gratificação, ele foi mandado embora, que também tem demissão já no meio disso, não são poucas, bastante. Né? E a pessoa não tem nem para onde ir nesse momento. Gente, olha, são situações que a gente tem que ponderar. Porque vai meter na justiça, porque tem uma lei que... Gente, as leis estão aí. A gente está vivendo hoje com muita gente na UTI. O paciente, quando está na UTI, ele precisa de oxigênio, precisa de medicamentos
para hoje, que é daqui 12 horas, o cara já pode estar morto. Né? Então, É verdade. bom senso é que a gente está, vamos dizer assim, indicando para as partes, para que a gente mitigue e a gente venha obtendo sucesso nesse sentido. Mas já teve gente que não recuou, que bateu o pé, que não sei o quê. Teve. Esses daí vão seguir o caminho da judicialização, de lá na frente o juiz pode decidir até que diante a apresentação de provas do locatário, do inquilino, realmente ele teve perda de faturamento, ele não tinha como pagar, e pode ser até que essa pessoa perca. Sim. Né? A gente está... Depois eu falo sobre o mercado, vou tomar uma água agora. Tá, beleza. A gente está recebendo algumas perguntas, e aí eu queria que você respondesse, são direcionadas para você. Ó. A gente tem a Flaisa, está dizendo, negociei com o cliente desconto por 3 meses em 50%, diluindo a diferença nos meses posteriores desses meses descontados. A gente tem aqui, doutor Ari Gurjão, não sei se você conhece, né? Ele está falando aqui... Mestre! Ele está falando aqui a solicitação de desconto sem motivo justificado. Acho que é uma desvantagem ao locatário porque pode trazer uma certa insegurança. E isso pode o locador querer romper o contrato. O que você acha, César? Então, a gente vai ter, como a gente tinha falado, César, nesse cenário, aquele aproveitador que ele não teve impacto na renda dele, mas ele vai se aproveitar do momento para pedir uma redução. E a gente vai ter aquele que realmente sofreu um impacto na vida dele e precisa daquela redução momentaneamente. Então eu queria perguntar de você ali, levando em consideração o que a Flaisa perguntou, a Luísa também já tinha perguntado, se está tendo repactuação, qual tem sido o desconto de mercado? O que o inquilino ele chega lá para pedir quanto de desconto o locatário? Quanto que vocês têm deferido? O que o mercado tem entendido? Tá? A primeira pergunta é essa. Quanto que desconto o mercado tem praticado? Na locação residencial e na locação empresarial. E a segunda pergunta que eu queria te dizer já tem uma métrica? A gente sabe já qual foi o impacto no valor do metro quadrado do aluguel? A gente sabe se teve essa baixa e quanto foi? Perfeito. Vamos por partes, então, e depois, mais na frente, eu falo sobre essa questão do metro quadrado e de variação de imóveis em determinadas regiões. 10%, 20%, 50%, 100% de desconto, nós já negociamos aqui tudo em questões ou em situações muito específicas, onde o dono do imóvel viu que aquele inquilino dele precisava. Teve proprietário que voluntariamente falou assim, 3 meses de carência, depois você volta a pagar, porque é um tipo de pessoa que não depende única e exclusivamente daquela renda. Então, a gente tem que analisar essa questão. E a forma de enxergar, a forma de criar empatia, se colocar no lugar do seu inquilino, né? Mas tem proprietário que fala assim, olha, eu não tenho como te dar carência, mas eu posso reduzir o aluguel agora, mas como a Flaísa, acho que é a Flaísa, eu conheço a Flaísa, diluir esse desconto lá na frente. Aí o inquilino vem e negocia, não, então faz o seguinte, me dá pelo menos 1 mês de carência para eu me restabelecer, a partir do segundo. Já aconteceu de gente reduzir 10% só, e mais nada. Já aconteceu de 3 meses de carência sem pagar nada. Tá? Já aconteceu de 50% de redução enquanto durar o Covid, o decreto de calamidade, e esse valor reduzido depois já fica pactuado que será diluído nas parcelas vindouras. Então, todos esses casos nós estamos gerenciando, sempre buscando o melhor para as partes, né? Na nossa gestão, sempre olhando o lado de um, o lado do outro. Com relação ao que o doutor Ari perguntou e colocou,
eu acho uma colocação muito importante. Quando a pessoa está em dificuldade, você tem que tomar muito cuidado para não forçar demais uma negociação, porque o mundo dá muitas voltas. Então, no caso de uma pessoa que não teve perda de renda, de faturamento, se aproveita dessa negociação, desse momento para querer reduzir aluguel, pedir desconto despropositadamente. Aí, se você se colocar no lugar do proprietário, que às vezes não quer correr o risco por causa de... O cara pode falar, vai ficar muito imóvel aí, eu posso ir para outro. Um monte de chantagens que às vezes são feitas. E aí você é forçado a dar repactuar o contrato numa situação em que o teu locatário às vezes não teve perda nenhuma de faturamento, e às vezes o contrário. Hein? Teve gente que está até ganhando. Nesse caso, somente nesse caso, você tem que olhar desassociadamente, né, da situação e olhar assim, caramba, e se lá na frente esse cara precisar de fato de um desconto, se o negócio dele der uma guinada, porque a economia, né, o mundo está girando, hoje o teu negócio principal, você é um grande player, daqui a 24 meses muda uma legislação, uma demanda, um concorrente anda, você sofre um golpe e o teu negócio que estava muito bom hoje, amanhã está lá embaixo, e você pode, de fato, lá na frente, precisar sentar à mesa, né, estar à mesa para negociar um contrato, e o cara vai ter um histórico de uma postura sua, quando não precisava, você foi lá e quase que acharcou o cara desnecessariamente. Então, ficam as marcas, são seres humanos. Então, corre o risco de, agora que você não precisa forçar uma retração, uma negociação, nesses casos específicos. Por favor, gente, tá? E a pessoa olhar e falar assim, cara, esse não é o perfil de inquilino que eu quero. Na primeira oportunidade, que a pessoa pode ver que você é um oportunista, né? E na primeira oportunidade ele fala assim, ó, vai vencer o contrato, já pode comunicar com 6 meses de antecedência, conforme a legislação, que eu não vou querer renegociar, porque às vezes a pessoa mesmo não quer ter a energia daquele locatário lá. É verdade. E aí o cara fez o investimento, tá no ponto bom, legal lá, mas o proprietário fala, não, tchau. Tchau, né? Pô, seguindo os prazos, pode dizer que vai montar um negócio lá e inventa uma situação, porque o cara não quer te ter como um inquilino dele. Então, gente, o ser humano está passando por uma prova. Essa ganância desmensurada, essa necessidade de tirar vantagem, essa necessidade de enriquecer a qualquer custo. Olha, o mundo está mudando. Cuide das pessoas. Se coloque no lugar das pessoas. Seja humano. É o momento de o ser humano ajudar um ao outro, né? Para que a gente tenha relações mais harmoniosas, para que a gente adoeça menos com problemas psicossomáticos, para que a coisa possa ir melhor. Depende de cada um, né? Então, muito boa a pergunta, doutor Ari. Tem que tomar cuidado, porque o que a gente semeia, a gente vai colher. Diz que a plantação plantar é opção, mas colher é inevitável, né? Exatamente. Então, a gente tem que ficar ligado. Mas essa questão do mercado, do valor do metro, como é que está isso? Já tem essa métrica, a gente já sabe, porque, como eu falei, isso aí vai ser um ponto importante. Como que o Covid te afetou o seu negócio e como é que o mercado está? Né? São 2 pilares que serão levados em conta numa renegociação extrajudicial e se a gente tiver que ir para o judiciário. Esse pilar aí do mercado, né? Porque essa questão de como a Covid te afetou é fácil. Você vai pegar lá o seu DRE, vai falar com o seu contador, ele vai te mostrar, você vai ter lá as filmagens do seu negócio, ele vai mostrar que você não está tendo cliente lá dentro. Mas essa questão da métrica do mercado, a gente já tem como mensurar isso? Felipe, eu acredito que ainda é prematuro para que você possa, de fato, fazer uma avaliação, porque o mercado ele é muito complexo quando se vai fazer precificação, quando vai se avaliar questões de metro quadrado de área construída para locação e para venda também. Então, nós estamos com 60 dias, a gente está no meio ainda, em meio a essa situação que está tendo aí uma ruptura,
o mercado imobiliário ele tem sua vida própria, ele não está parado. Empresas como a nossa se reinventaram em 15, 20 dias para uso, principalmente estando numa rede como a RE/MAX, que está em 118 países. Assim, graças a Deus eu vi uma revolução de entender como trabalhar home office, como treinar os seus brokers e cuidar o máximo possível da estrutura das empresas, como treinar seus corretores para uso de ferramentas, tecnologias, assinatura de contratos digitais, tour virtual. Então, no nosso segmento está acontecendo uma revolução, 2, 3 treinamentos todos os dias. Eu nunca treinei tanto, eu emagreci 5 quilos desde o início de março. Primeiro por causa da implantação da franquia dentro do nosso negócio, a transição de cultura de uma para outra. Então, já era um desafio, com 15, 20 dias veio o Covid, aí, pum, fora minhas atividades como presidente de associação, entidades, blá, blá, blá. Então, é muito cedo, porque existe, o mercado está dinâmico, está acontecendo, eu estou acompanhando grupos de corretores, de imobiliárias, a demanda nos primeiros dias recuou, porque ninguém sabia como ia se portar, né, o dia seguinte, e concomitante a essas questões, protocolos de saúde, uso de máscara, álcool gel, algumas empresas e pessoas perdendo receita, mas outras ganhando receita, né? Então a gente tem visto que começou a ter muita procura por imóveis, porque as taxas de juros Selic está lá historicamente a menor da história, né? Então linha de créditos, assim, é um destino mais seguro o mercado imobiliário. Imagina uma pessoa que tinha 10 milhões em ativos imobiliários em janeiro desse ano, distribuído aí em imóveis aqui, acolá, um exemplo. E uma outra pessoa que tinha 10 milhões, aplicar tudo em bolsa de valores. Quem é que está dormindo mais tranquilo? Pergunta. Olha, dependendo dos fundos imobiliários, se ele não investiu tudo em fundo de shopping, talvez ele... Sim. Então a gente sabe, lógico, eu estou puxando a sardinha para o meu segmento, mas eu entendo de mercado imobiliário, né? A valorização e a variação de valor, de preços, de terra, de imóveis residenciais, comerciais. O mercado imobiliário ele é mais lento, ele é porto seguro. Se você ler lá o Independência Financeira do Robert Kiyosaki, o autor lá do Pai Rico, Pai Pobre, ele coloca lá os 4 tipos de renda que uma pessoa pode ter, né, na independência financeira. E a gente sabe que a pessoa que ganha dinheiro, profissional liberal, homens de negócio, que não tem aposentadoria é a riqueza que ele vai construir ao longo do tempo, e ele constrói geralmente uma renda para a velhice dele distribuída em imóveis, porque é renda passiva, né? Sim. Então, valorização de imóveis, assim, as curvas, elas variam muito pouco, é lógico, exceto em momentos de crise econômica local, ou essa que está acontecendo, mas que a gente ainda está muito no meio do negócio para avaliar como que vai estar daqui a 6 meses. Agora, vai variar? Vai. Comercial, eu acredito que em alguns lugares, pontos comerciais vão ter aí uma ruptura de 30%, 40% de locação, de perda de rentabilidade, eu acredito, mas é o César Zogby. Só que eu tenho que ver mais 6 meses para frente, tá? Residencial, as pessoas precisam morar, muita gente vai comprar imóvel agora que não teve renda comprometida, né, reduzida. Quem está ganhando muito dinheiro nesse momento, nesses segmentos que não parou, o porto seguro para parte dessas pessoas, empreendedores de vários segmentos, profissionais da área médica, e o pessoal que tem alta renda do governo, o pessoal que já tem renda acima de 30, 40, 50 mil reais, que não são poucos, em escalões de judiciário, etc. e tal, esses caras continuaram com um patamar de renda alta, então vai ter muita oportunidade para aumentar o patrimônio nesse momento, porque tem muita gente que vai colocar imóveis à venda. Então, é circunstancial, é a lei, é a mão invisível do mercado, que, segundo Adam Smith fala lá no livro Riqueza das Nações. O mercado se regula. Aí, tudo vai reduzir? Não. Tudo não vai reduzir, não. Por quê? Porque existem locais, existem pontos estratégicos que talvez a procura por eles seja até maior. Mas por isso que a gente não pode colocar assim um remédio igual para todo mundo, uma receita igual.
porque é muito variado. Agora que ele vai sofrer mudanças, ele já está sofrendo mudanças. Tá? Não sei É se eu verdade. respondi a sua pergunta e o seu pai Não, também. respondeu. Porque, como eu estava te falando, a gente tem recebido alguns casos aqui no escritório. Em alguns casos, a gente tem conseguido renegociar. A gente vai para o diálogo, a gente vai para a forma extrajudicial, que, no meu ver, é a forma mais vantajosa, e a gente consegue acertar ali um acordo, né? Em outras ocasiões, a gente não consegue, né? Tem clientes que, às vezes, são irredutíveis para baixar o percentual do seu aluguel. Tem outros que são flexíveis. A gente tem também alguns empresários aqui que têm pontos comerciais e precisam dessa flexibilização e não têm conseguido. Então, o que a gente tem utilizado? Não adianta a gente chegar, não deu certo a renegociação, o que eu tenho falado para as pessoas, não adianta a gente chegar lá, bater na porta do judiciário sem uma prova, sem um parâmetro, entendeu? Porque você vai cair na mão do juiz e, dentre ali, das possibilidades que ele tem para decidir, se você não tiver provas robustas, se você não tiver uma perícia imobiliária, se você não tiver lá o DRE da sua empresa mostrando que seu faturamento caiu, você talvez não consiga a redução que você espera, né? Sim. Mas quando a gente tem aí esses parâmetros, o DRE, quando a gente consegue comprovar que teve essa modificação no mercado, a gente tem alguns institutos no direito, né, na nossa caixa de ferramenta aqui, que a gente consegue debater isso no judiciário e conseguir essa redução, né? Eu vou poder citar aqui, a lei do inquilinato, a lei 8245, ela já traz ali um instituto do realinhamento, né? Por isso que eu te perguntei dos parâmetros do mercado, do valor do metro quadrado, porque se a gente conseguir comprovar que o metro quadrado do imóvel ali da locação baixou, a gente tem como ir lá no judiciário, né, e pedir que o juiz talvez arbitre um novo valor, fazendo um realinhamento do contrato, né? Depois da lei do inquilinato, a gente já vai ter no Código Civil. A gente tem lá no artigo 317 o reequilíbrio econômico, né? Esse daqui ele já vai ser uma correção parecido com o realinhamento, mas vai ser um reequilíbrio, uma correção de acordo também com os valores do mercado. Você vai ter que comprovar ali que você, pela teoria da imprecisão, que aconteceu um fato superveniente que mudou o seu status, né? A gente vai ter outra fundamentação também, que é ali no artigo 421, a revisão da função social do contrato, né? Essa função social do contrato, o que é? Tem que ser bom para quem está alocando, tem que ser bom para o inquilino, né? Tem que ser bom para os dois, para o locador e para o locatário. Se a gente vê que essa função social do contrato ela está desequilibrada, que está muito diferente, o juiz pode ir lá e ele pode fazer uma revisão daquele contrato, né? Claro, logicamente. E por último, a gente vai ter ali o 478, que ele traz a resolução por onerosidade excessiva, quando vê que a prestação que você está pagando ali pela locação está muito acima. Então, assim, todo mundo tem que prestar atenção nesses institutos, porque às vezes você que está irredutível para reduzir um aluguel, você pode bater o pé e falar, não vou baixar, o seu inquilino ele ir para o judiciário com as provas devidas, com o DRE, com o contra-cheque dele, falar, olha, aqui a minha renda baixou, e ele comprovar que o aluguel precisa ser baixado. E aí, talvez no judiciário ele consiga um desconto muito maior do que se você tivesse negociado com ele extrajudicialmente, ele teria. Né? Às vezes o desconto que o judiciário vai dar, ele não vai recolocar nas outras parcelas que vão vir pela frente, né? E se você conseguir fazer essa renegociação extrajudicial, você tem N vantagens,
né? Então, eu queria apresentar isso para essas situações que a gente não consegue resolver extrajudicialmente e, infelizmente, a gente tem que recorrer para o judiciário. E eu digo infelizmente porque talvez seja muito caro, com certeza é moroso, e muito provavelmente você não vai conseguir 100% do que você quer. Vai depender muito das provas que a gente vai ter para ingressar no judiciário e requerer aquilo ali. Esse fator aí ele é muito importante. Como é que a gente vai saber, nesse momento, como é que o dono de um imóvel vai saber, vamos dizer assim, ele pode prever, se ele endurecer demais a negociação, se esse locatário dele, se esse inquilino, o negócio dele vai sobreviver por mais 90 dias? Né? Não tem como. Né? Mas pode ser que esse negócio daqui a 90 dias já esteja bem de novo e ele mantenha um contrato com mais 3, 4, 5, 10 anos, que é o que todo proprietário de imóvel quer. Que a gente sempre coloque inquilinos lá, que sejam longevos, que paguem em dia, que cuidem do patrimônio dele, às vezes muitos fazem até upgrades, investimentos. E você entender que, às vezes, no momento de dificuldade que está passando agora, aquilo é a vida do cara, né? Aquilo ali é a vida dele e de outros tantos funcionários e prestadores de serviço. E se essa pessoa está de coração ali, mostrando dados, receitas, perda de faturamento, e você ainda assim não entender isso e quiser ir para uma briga, você pode chegar lá na frente e o juiz olhar e falar assim: como é que você queria que esse cara pagasse? Naquele período estava um decreto de calamidade, o negócio dele foi interrompido. Imagina quantos lojistas hoje de shopping centers que estão fechados, shoppings, né? Muitos, a maioria. Eu tenho amigos que são lojistas no shopping e estão migrando para lojas de rua. Eu acho que talvez até seja uma volta de tendência do mercado, lojas de rua, porque o shopping é bom, você tem um fluxo legal, grande, funciona de segunda a segunda, mas por outro lado, se tiver um Covid-20, né, se tiver o Covid-21, como é que e você vê como não é muito, porque é por isso que é muito prematuro dizer ou avaliar se o mercado vai ter redução de valor de metro quadrado. Cara, isso tudo é muito relativo. Existem determinados quadrantes, vetores, que talvez não haja redução nenhuma dos valores de metro quadrado, tá? Num curto espaço de tempo, e que, pelo contrário, eu estou falando de pontos comerciais, que, pelo contrário, talvez até valorize, porque vai aumentar a procura em decorrência de desdobramentos. Loja de rua pode valorizar. De circunstâncias. E aí o shopping, lógico, que são grupos, né? Lógico, eles têm custo, eles têm investimentos, eles têm uma série de outras coisas lá. Eles vão ter que renegociar, estão renegociando lá dentro da associação comercial, como estou presidente, tem um núcleo lá só de lojistas, que muitas pessoas vieram para a associação, até por essa questão de representatividade jurídica, etc. e tal. Então, existe uma balança aí que está pendendo para um lado e para o outro, e está tendo flexibilização de todo lado. Agora, tudo vai depender de quanto tempo essa situação ainda permanece. Porque se nós tivermos aqui um mês, 22 de junho, né? Se a gente voltar para uma live aqui, a gente pode ter um outro cenário, porque as empresas que precisaram pegar capital de giro em março e abril para poder socorrer seus caixas, fluxos de caixa, etc. e tal, que foram uma grande maioria, né? Porque tiveram rupturas do seu fluxo de caixa, então pegaram capital de giro aqui e acolá para poder postergar, estava contando que com 60, 90 dias a coisa volta. Pergunta, e se não voltar com 60, 90 dias? Como é que vai ficar? É verdade. A Caixa Econômica adotou o sistema de suspensão dos pagamentos da milhares de financiamentos, né? Assim como outros bancos com as linhas de crédito, só que eles suspenderam, mas o que fizeram? Pegaram aquelas parcelas que foi 60 dias, depois estendeu mais 90. Estão pegando isso, diluindo nas parcelas vindouras, e está lá que
conforme for, talvez eles posterguem mais ainda, porque são medidas mitigatórias conforme o cenário vai acontecendo, a situação. O Instagram tá contando aqui 5 segundos para derrubar a gente. 5 segundos? 5 segundos.